No ar, os sons, as imagens, os movimentos, as pessoas e as cores de todas as artes. O Ministério da Cultura e o Grupo Curimbaba apresentam Da Cor da Cultura. Os matizes da arte, quais são? Amarelo, ouro e sol, céu, anil, temperos mil, da cor da cultura. Vermelho do sangue pulsante, preta a cor dos olhos seus, e as matas verdes também são da cor da cultura. O branco emoldurando reflete toda a graça da mistura. Mosaico de vida tem a tez da cor da cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Da Cor da Cultura, que hoje está monumental. Isso porque nós vamos falar sobre monumento e edificações que fazem parte do patrimônio público. Muitas vezes nós nem percebemos, eles acabam fazendo parte da nossa paisagem. É para conhecer um pouco mais sobre patrimônio público que, de braços abertos, começamos o programa falando sobre o Cristo Redentor. Essa ideia, ela vem, por exemplo, não como a construção do Cristo aqui na Serra de São Domingos, mas com a colocação de uma imagem de Nossa Senhora da Saúde, sugerida pelo escritor Léo Ferrer, que na época ele trabalhava na prefeitura e era do departamento de turismo e do departamento de comunicação da prefeitura, que naquela época já existia. Bom, ele teve essa ideia, mas ela caiu no vazio. Quando foi em 1942, o cunhado dele, José Rafael dos Santos Neto, sugeriu que se colocasse no alto da serra um cruzeiro de madeira. Fizeram uma picada através da mata e levaram o cruzeiro de madeira para lá. É interessante notar que é o seguinte, por causa da religiosidade, e o o Rafael era também presidente da congregação mariana, então tudo combinava muito bem esse espírito de religiosidade. Quando foi em 1957, o Zé Rafael retoma a ideia do cunhado, do Léo Ferrer, e sugere a instalação de uma imagem do Cristo Redentor no alto da serra. Leva a ideia para o prefeito Agostinho Junqueira, que imediatamente abraça, a sugestão. Nomeia uma comissão composta do pároco Geraldo Magela Teixeira, do Sebastião Pinheiro Chagas, o Zé Neto, e resolve então contratar uma empresa de Campinas, do seu Otaviano Papais, para fazer a imagem do Cristo. É bom entender o seguinte, que o seu Otaviano Papais já havia instalado 3 imagens de Cristo, do Cristo. Uma em Serra Negra, uma em São José do Rio Pardo e outra em Taubaté. A imagem, então, leva um certo tempo para ser construída, atrasou um pouco, precisavam fazer um pedestal no alto da serra, que foi feito pelo engenheiro Davi Benedito Ottoni Filho. O resultado disso é que o Agostinho Junqueira precisava também do apoio do governo para abrir uma estrada para levar as peças do Cristo, que eram todas peças, eram 148 peças, todas feitas não era, naquela época não tinha o concreto armado, era um outro tipo de construção. Resultado, Juscelino Kubitschek, então presidente da República, disponibilizou uma máquina para abrir a estrada, que é essa estrada que tem até hoje, agora asfaltada, que levava ao Cristo. E a estrada foi feita exatamente para levar as peças lá. Foi colocada, fizeram a montagem toda, e quando foi do dia 13 de maio de 1958, aniversário do prefeito Agostinho Junqueira, inaugurou-se a estátua do Cristo Redentor, que está ali até hoje. É a segunda imagem em tamanho
no Brasil. Precisou fazer dessa forma, aumentando um bloco, porque quando o seu Otaviano Papaz olhava aqui de baixo para o Cristo estava pequenininho. Então ele aumentou a imagem para que ela tivesse a visibilidade que tem hoje. Eu não sei, eu tenho uma opinião a respeito da motivação da construção do Cristo. Agora há pouco estava ouvindo o professor Hugo falar a respeito disso, me veio uma ideia que de repente pode ser que faça sentido, pode ser simplesmente uma ideia minha. Mas na época a gente estava com o termalismo em alta e o pessoal costumava chamar as águas de águas milagrosas. E aí essa ideia, águas milagrosas, Nossa Senhora da Saúde, a própria ideia do Léo Ferrer de fazer o monumento a Nossa Senhora no alto do morro, pode ter sido uma das motivações, a água milagrosa, a Nossa Senhora da Saúde, essa coisa toda de fazer o monumento, que depois foi substituída pelo Cristo, que está num patamar mais alto, por assim dizer. E outra coisa também é essa comparação entre Poços e o Rio. Naquela época, na época de funcionamento, alto funcionamento dos cassinos, a gente tinha peças artísticas que eram apresentadas no Rio e eram apresentadas em Poços. A gente tinha cassino no Rio, tinha cassino em Poços. O Joaquim Rola tinha cassino no Rio e tinha cassino em Poços. Quer dizer, tinha toda essa ligação e de repente Montanha e Cristo, Rio e Poços, pode ter tido alguma influência também na construção. A minha opinião é a seguinte: acredito que o espírito, né, da coisa tenha ocorrido exatamente por causa da religiosidade, né? Se lá atrás, em 1938, o Léo Ferrer sugeriu que se colocasse a imagem de Nossa Senhora da Saúde, né, ele estava fazendo uma coisa que combinava exatamente com o fato de Nossa Senhora da Saúde ser a padroeira da cidade, né? Mas a ideia evoluiu, né? E talvez pela semelhança da Serra com o Rio de Janeiro, na questão de altitude, essa coisa toda, a colocação do Cristo lá compreendia inclusive o fato de que foi um período em que, vamos dizer assim, era moda, porque quase em todo o Vale do Paraíba tem uma estátua de Cristo, certo? Lá no alto da Serra de São Domingos, a gente tem o que a gente chama de Complexo do Cristo Redentor, que é o complexo todo, não é só o monumento. Há uns 10 anos atrás, foi limpa aquela parte de baixo, o pedestal do Cristo, foi limpo e lá foi instalado um museuzinho a respeito do Cristo, que não foi para frente, não durou muito. Depois disso, a imagem, a estátua propriamente dita, estava muito suja. Então, há pouco tempo atrás ela foi limpa, ela foi revitalizada, foi pintada, o guarda-corpo de todo o pedestal foi refeito. Então, isso é uma manutenção que a prefeitura tem que dar sempre, não pode ficar a cada 10 anos para se fazer alguma coisa. Não sei, eu acho que o turista, de um modo geral, assim como a população, é um lugar sempre frequentado, todo mundo vai lá. Eu acho que poderia ter uma forma de melhorar a utilização do espaço, principalmente no período noturno, porque não é bem frequentado durante a noite aquilo, né? Então acho que isso é uma problemática que a gente tem que pensar com cuidado, começar a se pensar como resolver esse problema. Já se foi sugerido que se pusesse uma porteira lá e fechasse o acesso ao Cristo à noite, mas por outro lado isso não é legal, porque tem muito turista que gosta de ir lá para ver a cidade de cima à noite.
Tem aquele outro mirante que foi feito atrás, foi construído aquele banheiro atrás, que tem um mirante que dá para você ver a área de trás pelo lado de Palmeiral, dá para ver lá a graminha. Então, assim, tem um trânsito grande ali por conta da pista de glider, que agora está sendo autogerida, por assim dizer, né? Então, o próprio pessoal do clube de glider que está cuidando daquela área lá, que isso já é um ganho, eu acho. Mas eu não sei, numa opinião muito pessoal, eu acho que o município devia abrir algumas concessões, por assim dizer, e tentar dar aquilo de uma forma para a iniciativa privada cuidar. Acho que é muito mais prático a iniciativa privada cuidar de um ponto turístico do que o próprio poder público. E em todos os lugares que a gente vai, sempre, qualquer lugar que você vai, todos os pontos turísticos, qualquer lugar que você vai, você sempre paga alguma coisa, nem que for um valor mínimo, mas que se reverte na manutenção. Então, assim, a gente esperar que a prefeitura faça tudo, acho que não é muito o caminho, para falar a verdade. Continua sendo o ponto turístico mais atraente para o turista e para toda a população de Poços de Caldas. Eu acredito que todo dia as pessoas da cidade, ao acordar, ao levantar, ao sair de casa, olham automaticamente para o Cristo. Certo? E o turista gosta. Estamos apresentando Da Cor da Cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura. Mineiro que é mineiro usa a palavra trem para tudo. Deve ser porque o trem fez e faz parte da história de Minas Gerais. Aqui em Poços de Caldas, os trens da Mogiana fizeram história, assim como a estação ferroviária. Era um grande atrativo turístico. Para conhecer um pouco mais sobre a estação ferroviária de Poços de Caldas, vamos acompanhar a matéria aqui no Da Cor da Cultura. E trem bom! Vamos retroceder aos primórdios da cidade. A cidade era uma vila pequena e em 1886, muito nova, recém-formada como cidade e já carregando alguma fama das águas termais. Então as pessoas já vinham para cá em busca de tratamentos terapêuticos por meio das águas termais. A cidade já tinha uma certa atração. Fora isso, a cidade está rodeada numa área importante, até hoje, de produção de café. Para escoar a produção de café do sul de Minas, a Companhia Mogiana fez um ramal. Originalmente o ramal era para chegar até Caldas. E tem um projeto também em que a estação chegava ali no meio da praça, onde é a Praça da Fonte Luminosa, mas acabou parando por aqui mesmo. Na outra mão, isso acabou servindo para trazer para Poços de Caldas
se não toda, muito dessa riqueza cultural que a cidade conserva até hoje. Então, com o advento da ferrovia, aumentou muito o fluxo de pessoas que vinham para cá em busca desses tratamentos terapêuticos que eu citei anteriormente. Aumentou muito esse fluxo e aí vem outra série de coisas, por exemplo, o jogo, isso tudo vem na esteira da ferrovia. Foi uma construção muito difícil para superar todo o desnível entre Águas da Prata e Poços. Na época, com bastante mão de obra, talvez até de escravo, não tenho muita certeza, mas muito imigrante italiano trabalhou na obra, tudo na picareta. A nossa estrada de ferro aqui tem uma paisagem belíssima. Veio o Dom Pedro II em pessoa inaugurar, naquela época, em 1886, Poços de Caldas era uma vilazinha com algumas poucas centenas de casas, né? Para ele era um fim de mundo sair da corte no Rio de Janeiro e vir para cá especialmente para isso. Conta que na época da inauguração estava chovendo muito. Depois de inaugurado, a cidade começou a crescer vertiginosamente, recebemos os cassinos. Todas as grandes autoridades que chegaram a Poços chegaram pela ferrovia. Então é muito importante preservar. Hoje o leito férreo nosso está abandonado, apesar de ninguém ter construído em cima. As poucas construções que tiveram foram ali perto da FEPASA, da estação, foram os muros. Mas ninguém construiu nada em cima, está livre o percurso. Então, nós temos a estação, do ponto de vista arquitetônico, dividida em alguns momentos importantes. O primeiro momento importante é o da própria construção e inauguração, em 1886. A arquitetura da estação fugia muito do padrão construtivo que a Companhia Mogiana usava na época. O prédio tinha características de chalé com varanda, era um projeto muito interessante. E nas nossas pesquisas, nós localizamos os desenhos e imagens da antiga estação ferroviária de Petrópolis, absolutamente igual ao prédio. Se é uma pessoa que não identifica sutileza de detalhes, acha que é o mesmo prédio. Existe um registro muito interessante que quem pesquisa atribui ao momento da inauguração do ramal e da estação, por conseguinte, atribuído ao Jules Martin, que era uma espécie de ilustrador oficial do Império, do Segundo Império, e que retrata muito bem esse conjunto aqui na configuração original. E naquela ilustração já aparece o girador de locomotivas e a caixa d'água que estão aqui ao nosso lado. A arquitetura da nossa estação, eu particularmente gostava muito da arquitetura original, lá de 1886, que era no padrão inglês, tijolinho à vista. Na década de 40 já foi feita uma reforma, já ficou parecendo com os prédios que a gente tem no centro da cidade, e depois essa reforma descaracterizou ainda mais, ela foi ampliada, mas está lá. Então é um patrimônio que a gente precisa preservar. A estação funcionou operando com trens até meados da década de 90. Momento derradeiro ali foi o trem turístico, na época operado, projeto interessantíssimo, operado pelo Éder Alvise, da Transéder. Era um trem com locomotiva a diesel e dois carros, que na verdade eram litorinas, que serviam de carros rebocados por uma locomotiva, que faziam o trecho entre Poços e Águas da Prata. Mas essa operação era muito complicada, porque a FEPASA colocava muitas exigências, inclusive econômicas, e acabavam encarecendo um pouco a operação, a ponto de chegar um momento que inviabilizou esse projeto.
Antes a estação chegou a servir como terminal de cargas, muito posterior à fase da riqueza do café. Então aqui era embarcado minério, mais adiante tinha uma operação da Minergrau para embarque de minério, e isso com o tempo foi se perdendo. A decadência da estação e da ferrovia em Poços de Caldas é plenamente compreensível dentro daquele contexto. Naquela época, a ferrovia em geral no Brasil era muito decadente, acabou sendo suplantado pelo transporte rodoviário, e plenamente compreensível que isso acontecesse. Infelizmente, a nossa prefeitura não tem um galpão para fazer os trabalhos que precisam ser feitos na cidade, e estão usando a nossa estação como esse espaço, né? Depósito de material de limpeza, depósito de material de manutenção, de enfeite de Natal, e muitas vezes sem o devido cuidado, porque você coloca funcionário ali que não tem a consciência, sem a fiscalização correta, então acaba prejudicando o patrimônio que a gente tem lá. Isso acontece mesmo. A prefeitura precisa urgentemente de um galpão específico para esse tipo de trabalho e não usar a estação para isso. Eu acredito que Poços nunca deveria ter perdido os trilhos, né? Eu cresci ali ao lado, no Jardim Novo Mundo, era o final da cidade ali, onde hoje tem um pontilhão que vai para o Jardim Novo Mundo 2, para a Europa. Eu morava ali e era uma farra para a criançada quando o trem começava a fazer barulho, corria todo mundo para a beira da linha para ver o trem passar. Naquela época já levando carga, não transportava mais passageiro. Eu cheguei a andar no trem turístico que descia para Águas da Prata. Eu acredito que não deveria ter terminado de jeito nenhum. Se Poços tivesse a consciência que tem hoje, naquela época, na década de 90, não teria perdido. Mas não é só para o turismo. Eu acredito que nós temos ali já pronto um leito férreo que liga o centro à Zona Sul, e que no futuro pode servir para um transporte sobre trilhos, né? Uma mobilidade urbana para a gente, uma opção para o ônibus, uma opção para o carro, interligando o centro à Zona Sul. Eu acredito também no turismo, uma locomotiva centenária rodando ali, na verdade, é um museu sobre trilhos, né? Um museu sobre rodas. A paisagem é belíssima, a gente tem aquele pontilhão entre a PUC e o Novo Mundo, centenário também. A paisagem à beira da represa Bortolã é magnífica, com bastante fauna, flora. É de encher os olhos para qualquer turista. Eu acredito que é o maior investimento em turismo desde a construção do teleférico. Certamente Poços nunca mais investiu no turismo a esse nível. É uma grande oportunidade, o recurso está garantido e a gente só não vai fazer se não houver vontade política. É preciso que haja vontade política. Poços de Caldas sorrindo, cidade primaveril do Brasil, és paraíso, paraíso do Brasil. Meu coração prisioneiro é do recanto cantar. Estamos apresentando Da Cor da Cultura. Da cor da cultura.
da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura. E agora nós vamos continuar a nossa viagem aqui no Da Cor da Cultura. Agora a gente não vai de trem, agora a gente vai de avião. Vamos falar sobre o nosso aeroporto, aqui de Poços de Caldas, que foi inaugurado em 1937. Reserve a sua poltrona sempre em primeira classe aqui no Da Cor da Cultura. E na época essas terras pertenciam ao fazendeiro Paulo Junqueira, né? Ele foi adquirido dele, foi feita a escritura e iniciaram as obras em 47. E foi inaugurado no dia 2 de abril de 48. Na época o prefeito era o Assis Figueiredo, o governador Valadares e o presidente Getúlio Vargas. Eles estiveram aqui na inauguração. É muito importante, né, o aeroporto para uma cidade, né? É o cartão de visita, é onde chega as autoridades, né? E além disso a redução de tempo, né, que essas autoridades, sei lá, perde, né, no caso de transporte rodoviário. Aqui o nosso aeroporto já foi assim muito movimentado na época do cassinos, né? Vamos lembrar. Nós tinha aqui a Real, tinha a Paner e a VASP também. O nosso aeroporto tinha 2 pistas, porém não eram asfaltadas, mas eram 2 pistas. Hoje a gente está aguardando aí a ampliação da pista e mais alguns ajustes para poder encaixar nas normas da ANAC. Houve muitas mudanças, e isso é uma coisa assim internacional. Não tem um aeroporto que com normas diferentes, não. São todas iguais. Tem que, principalmente ligado à segurança, ao bombeiro. Essas normas são internacionais. Nós temos aí, a nossa pista hoje, ela tem 1.515 metros de comprimento por 30 de largura. É uma obra cara, certo? O aeroporto vai ser ampliado, deve atingir aí seus 2.000 metros aproximadamente. E o balizamento volta a funcionar, porque é muito importante, não só para Poços, mas toda a região, né? O nosso balizamento é muito importante. E hoje, nosso aeroporto opera visual e por instrumento. A gente fez umas decapagens lá para ver as pinturas originais, as cores originais que foram projetadas e executadas na época, e as peculiaridades do aeroporto. Então, o que tem de bacana lá, na questão da volumetria, tem uma torre lá de observação, né? Uma torre de controle seria, que é uma torre bem bacana, que o acesso é inteiro de madeira, degraus de madeira, e chega em cima, tem uma visão de 360 graus de todo o aeroporto, da região lá no entorno dele, né? Essa torre foi muito bacana de fazer o restauro dela, tanto interno como externamente. A gente tinha um mobiliário muito interessante, que era um mobiliário de madeira, feita, entalhada artesanalmente, e toda em tachos de cobre e couro, e a gente procurou encontrar esses tachos, né? E a gente fez aquela questão do restauro dos móveis, dos lustres,
Tinha um vitral lá com motivos mexicanos, que foi assim, era uma preocupação muito grande de restaurar e deu tudo certo. A gente teve bastante cuidado de fazer. Fora isso, a gente colocou um forro, um lambril de madeira, um forro de madeira, porque ele originalmente ele não tinha o forro, que é uma telha colonial, capa e canal, né? Então entrava muito vestígio de pássaros e outras, a questão de chuva, né? Que respingava lá quando tinha chuvas muito fortes. A gente restaurou as portas mexicanas, que são aquelas portas sarrafiadas verticalmente, que é uma porta bem robusta, né? Madeiras de lei. A gente tinha um item específico, aquela roseta lá, Rosa dos Ventos, que originalmente era ladrilhada, depois, por algum momento, ela foi pintada, então a gente só repintou. Um restauro do gazebo que tem lá fora, são uns sofás de alvenaria, que era para poder esperar lá os passageiros, né, que iriam chegar na época do auge do aeroporto. A gente criou também uma pérgola lá, porque ela tem uma face que é norte, que estava danificando os ladrilhos portugueses que tem lá. E foi criada uma sala VIP, que é uma sala envidraçada lá, para receber autoridades que precisariam de um certo conforto maior. Fez uns banheiros, a gente adequou os banheiros na questão de acessibilidade, já nos anos 90, né? Isso aí foi em 98, setembro de 98. E também o restauro da massa espanhola externa, né? Que era uma massa tipo travertino. E era uma técnica bacana da época, que eu inclusive fiz diversos testes, fui atrás de pedreiros e consultores de época, e eles me passaram a técnica, e foi muito bacana de fazer essa massa lá. O restauro das pedras também, do piso externo, do pátio externo, foi bem bacana, o rejunte, a limpeza, né? Nós fizemos toda uma hidroraspagem primeiro, para depois vir restaurando as coisas. Então foi uma coisa bem prazerosa para mim, assim, sem contar o escrito Poços de Caldas, que tem no final da pista lá, que é enorme, deve ter uns 50 metros de comprimento, escrito Poços de Caldas, que eu acho que deve ser muito legal, que eu nunca tive a oportunidade de ver via vista aérea, de ver aquilo lá. A gente restaurou todas as letras, refez a argamassa, a pintura, né? E mais umas outras coisas de adaptação que foram feitas lá, como uma área de serviço para poder atender a questão da limpeza, um DML, né? Mas foi os ladrilhos hidráulicos lá de dentro, que são aplicados na parede. Então, apesar de ser uma arquitetura neocolonial, né, ela é completamente eclética, porque tem traços mexicanos, orientais, o ladrilho português. Então foi uma coisa bem bacana que hoje eu me orgulho bastante. Sempre levo minhas filhas lá para ver a plaquinha com o meu nome lá, dizendo que eu participei dessa questão aí da cidade e ajudei a preservar o patrimônio dessa cidade que a gente tanto ama. Nós esperamos vocês lá no nosso canal do YouTube para conhecer um pouco mais sobre essa viagem que é o Da Cor da Cultura. E se você quiser também acompanhar os nossos bastidores, entre no nosso Facebook e converse um pouquinho mais com a gente. Até lá! Os matizes da arte, quais são? Amarelo, ouro e sol, céu, anil, temperos mil, da cor da cultura. Vermelho do sangue pulsante, preta a cor dos olhos seus, e as matas verdes também são da cor da cultura. O branco emoldurando reflete toda a graça da mistura. Mosaico de vida tem a tez da cor da cultura.